Vamos para mais uma aula. A gente vai falar agora sobre concentração de terra no Brasil, uma herança do Brasil colônia, né? Você sabe me dizer, por exemplo, por que para você comprar um terreno e para você construir a tua casa é tão caro, né? Isso muitas vezes pode ser o que a gente chama de especulação imobiliária, mas essa especulação imobiliária ela não é algo tão recente para nós, né? A concentração de terras no Brasil é um resquício do nosso período colonial. A gente sabe que no Brasil, mais de 70% das áreas agricultáveis pertencem a um pequeno número, né, de pessoas. Né? Você tem poucas fazendas, porém essas fazendas apresentam grandes áreas, né, grandes espaços agricultáveis. Né? O inverso acontece quando você fala da agricultura familiar, por exemplo. Né? Você tem muitas propriedades, mas são propriedades pequenas que não chegam aí a 25, 26% do território nacional. Então a gente pode perceber que existe uma concentração de terras na mão de alguns grupos aí de pessoas. Né? Basicamente ali no período de colonização que a gente vai ter, só para a gente se situar, 1500 os portugueses chegam, de 1500 a 1530 é o período pré-colonial. Depois de 1530 nós iniciamos com o processo de colonização no Brasil. Mas aqui tem um detalhe, não se conhecia totalmente a extensão do território brasileiro. Então o que Portugal fez? Né? Com o intuito de ocupar essas áreas do território nacional, não só ocupar, mas também defender aí as novas terras conquistadas aí pelos portugueses, a coroa ela dividiu o território brasileiro em unidades administrativas. Né? Essas unidades administrativas a gente vai chamar de capitanias. Agora você já deve ter dado um estalo aí, lembrado das capitanias hereditárias. Né? Então o que ocorreu? Criou-se então várias faixas de terras no litoral brasileiro. Foram distribuídos aí essas faixas de terra para os chamados donatários, e esses tinham por objetivo ocupar, produzir e inclusive gerar lucro para a coroa portuguesa. Uma das atribuições dos donatários, responsáveis pela administração dessas porções de terra, dessas capitanias, basicamente era distribuir aí grandes extensões de terras, né, para pessoas que pudessem, obviamente, e estivessem, obviamente, dispostas a produzir no território que essa pessoa ia ganhar. Né? Então, a ideia era essa, você encontrar pessoas que pudessem colonizar e ocupar o território. Né? Porque naquele período funcionava da seguinte forma: uma nação ela não atacaria um território que já tivesse dono, obviamente. Então vamos plantar cana-de-açúcar, vamos começar a colonizar o Brasil e vamos mostrar para os outros países da Europa, como Holanda, como a própria Espanha, né, que nós estamos ocupando esse território, ou seja, esse território pertence a nós. E aí criou-se então a ideia de você formar aí as capitanias hereditárias. Né? Basicamente, nesse período, a terra ela não era uma mercadoria como ela é hoje, tá? Basicamente, não era permitido você comprar ou vender essas terras. Né? Então, o cara que ganhasse, né, uma porção de terra que a gente vai denominar de sesmaria, ele não poderia vender, né? E muito menos ele poderia comprar uma propriedade dessa. Ele tinha que ganhar aí do donatário e depois ele tinha que produzir. Tá? Basicamente, né, essas terras eram obtidas a partir de doações reais, né, ou seja, doações da coroa portuguesa. Não havia a posse da terra, então quem ganhava não era dono. Né? Ele apenas tinha o direito de uso dessa propriedade. Tá? Seguindo, né, as relações de poder ali estabelecidas então no que se refere à posse de terra no Brasil deixaram uma herança, né, para o período atual. Né? Essa herança na forma de administrar as propriedades, inclusive de influir aí no entorno dessa propriedade. Essa prática é conhecida em diversas regiões aí como coronelismo. Então esse fato de você distribuir terras para determinadas pessoas e essas pessoas ficarem ali gerenciando, não podem vender, não podem comprar mais propriedades, enfim, tem apenas a posse dessa propriedade, deu características para um sistema de distribuição de terras que deixa resquícios, inclusive, até hoje. Né?
Por vários séculos, né, grande parte do processo de produção das atividades econômicas se desenvolvia no campo. Ainda hoje, o campo é grande responsável pelo desenvolvimento da nossa economia aqui no nosso país. Na economia canavieira, por exemplo, né, a lavoura para a extração de cana-de-açúcar, a confecção dos carros de boi usados para o transporte da produção, ocorriam no interior da própria fazenda. Então, tudo era desenvolvido localmente neste período, ok? Atualmente a cadeia de produção ela é muito mais independente, né? Tudo está conectado. Vale lembrar que por um longo período no Brasil a gente teve o que a gente chama de economia de arquipélago. Nós tínhamos pontos de produção, ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, mas, né, não havia conexão entre esses pontos, então não havia uma interligação entre esses pontos, então toda a produção era local, né? Não havia esse encontro de diferentes formas de produção, né? Com a pouca atenção dos governantes, então, a lavoura de subsistência, que ocupava aí boa parte das terras, ela era essencial para suprir as necessidades. Lembrando que produção de subsistência é aquilo que você produz para o teu próprio consumo. Então a lavoura de subsistência ela se tornou algo essencial para suprir as necessidades não só dos donos do engenho, mas também dos trabalhadores ali dos engenhos açucareiros, né? No entanto, a posse das terras pelas famílias dos camponeses em geral ela não era oficialmente reconhecida. Essas pessoas que viviam na terra, mas que não tinham documentação, né, dessas propriedades, a gente vai chamar de posseiros, né? Então, apesar disso, né, os posseiros eles passavam a ser denominados aí de pequenos agricultores sem um título da sua propriedade. O que fez com que, com o passar do tempo, muitos fazendeiros, por terem um poder maior aquisitivo, expulsassem muitas dessas pessoas de algumas terras e tomassem posse dessas propriedades. Por quê? Porque esse indivíduo, posseiro, ele não tinha como comprovar. E o cara que tinha mais grana, ele ia lá, pagava no cartório para conseguir o documento e ele chegava, eu tenho o documento dessa área, você está vivendo na minha área, você vai ter que sair. Muitos se recusavam a sair e acabavam morrendo, inclusive. Esse é um dos efeitos negativos, digamos assim, do coronelismo aí no Brasil, né? Então, muitas pessoas viviam nessas áreas, mas sem documento. Então você percebeu que a gente vai traçar uma linha do tempo que começa com a distribuição de terras lá no período colonial, com a distribuição ali das capitanias hereditárias, depois a criação das sesmarias, os indivíduos não eram donos da terra, apenas tinham uso dessa terra, então não tinha documentação. Então é bem interessante que esse processo ele vai se estendendo até os dias atuais, né? Em 1850, pessoal, já independente de Portugal, aqui o Brasil ele se viu diante da necessidade de definir e regularizar essa posse de terras aí, ou seja, fazer uma regularização das propriedades rurais aí dentro do Brasil. Surge uma oportunidade política, então, né? Então era uma oportunidade de você redirecionar a estrutura agrária nacional, né? E reconhecer aí os posseiros como donos das propriedades, ou seja, donos das terras cultivadas por eles. Porém, como o Brasil é Brasil, né, os níveis mais altos, o alto escalão da sociedade ali, que tinha uma forte representação política, os latifundiários reforçaram os seus interesses com a aprovação da chamada Lei de Terras, né? O que dizia a Lei de Terras? Ela dizia que dono de propriedade no Brasil era aquele que podia pagar por ela, né? Ela definia que o acesso legal à terra só seria possível só seria possível por aqueles que tivessem recurso para comprar essa propriedade. Enquanto as oligarquias rurais, então, oficializavam as suas vastas posses de terras, né, tanto os camponeses, posseiros, quanto os imigrantes que chegavam, quanto os escravizados e ex-escravizados, acabavam enfrentando grandes dificuldades para se tornar dono da sua pequena propriedade ou para provar que tinha posse de determinadas áreas, né? Então, muitos deles acabaram abandonando sua terra, seu local de origem e indo trabalhar em grandes fazendas, tá? Então, no Brasil, essa distribuição desigual de terras é um resquício do período colonial, né? Onde os portugueses doaram essas terras. Inclusive, a gente tem famílias que são grandes proprietários de terras que têm, né, ligação direta
com aquela galera lá que ganhou as capitanias hereditárias, né? Então, esse acúmulo de propriedades ele foi crescendo. Um fator importante hoje que a gente não pode esquecer de mencionar quando a gente fala de reforma agrária, fala de distribuição de terra no Brasil, é exatamente o fato, né, de que no Brasil, quem sempre teve vantagem foram as classes mais abastadas, os níveis mais altos da sociedade, né? Um fenômeno importante também que aumenta esse processo de concentração de terra pelos grandes fazendeiros é o êxodo rural. Então a modernização da agricultura no campo faz com que o pequeno produtor não consiga acompanhar a produção do grande proprietário e ele acabe vendendo as suas terras para o grande proprietário. O pequeno agricultor vai para a cidade, integrar um grupo ali de indivíduos desfavorecidos, muitas vezes indo morar até mesmo na favela, né? E aí aquele grande proprietário só vai agregar mais um pedaço de terra para sua área, né? Vale lembrar que no Brasil até hoje a reforma agrária não foi efetivada e a gente não tem um processo legal de distribuição de terras. Nós temos problemas de distribuição de terra no campo e na cidade. Tanto é que você tem o MST e o MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra no Campo, né? E o MTST, que é dos trabalhadores sem teto nos grandes centros urbanos em busca de uma propriedade. Então, se hoje custa tão caro para você adquirir um terreno para você construir a tua casa, pode ter certeza que isso tem ligação direta lá com o nosso passado, com o período colonial aqui dentro do Brasil, tá? O que tínhamos por enquanto era isso, espero que tenha ficado claro. Um abraço.